A doutora Maria do Carmo Pinho Franco é biomédica, formada pela Universidade de Mogi das Cruzes, tem mestrado e doutorado em farmacologia pela Universidade de São Paulo, realizou pós-doutorado no Departamento de Medicina na disciplina de Nefrologia da Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, foi jovem pesquisadora da FAPESP também, nesse mesmo departamento da Unifesp, onde atualmente ela é professora associada do Departamento de Fisiologia. A doutora Maria do Carmo, desde 2014, é membro do NCD, Risk Factor Collaboration, que é uma rede internacional de cientistas da área de saúde que fornecem dados para dos principais fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis. Além disso, a Maria do Carmo é integrante do Grupo de Estudos de Nutrição e Pobreza do Instituto de Estudos Avançados da USP, e ela vem desenvolvendo estudos clínicos e experimentais, mais especificamente são estudos translacionais, né, de grande relevância, que abordam programação fetal, repercussões tardias do baixo peso ao nascer, modelos experimentais de desnutrição intrauterina, marcadores epigenéticos, hipertensão arterial e disfunção endotelial. Ana Maria do Carmo, é um prazer imenso receber você aqui. A Maria do Carmo, além dessa cientista incrível que vocês já conhecem, e quem não conhece vai conhecer hoje, é uma amiga muito querida, é responsável por eu conhecer o Dodge, ela foi co-orientadora de mestrado. Bacana. Madrinha de casamento, não pode esquecer esses detalhes. Madrinha de casamento. Então, eu ia deixar só o lado profissional, Maria. Então, assim, Maria, é realmente um prazer ter você aqui. A gente está muito feliz e ansioso para te ouvir, tá? Então, fique à vontade, use o tempo e qualquer intercorrência eu grito. Tá joia, muito obrigada, Graziela. Bom, boa tarde a todos, eu gostaria de agradecer, principalmente a Graziela, agora por essa apresentação que ela fez, muito bonita, gostei bastante, e a gente tem uma amizade muito grande, eu e a Gra, durante muitos anos, trabalhamos juntas, e é um prazer muito grande, né, estar participando, ter essa oportunidade de estar compartilhando com vocês os meus achados, né, os achados que eu tive em alguns anos, de alguns trabalhos, e também abrir para discussão, né. Então, hoje, eu vou falar para vocês sobre a disfunção endotelial e o baixo peso ao nascer, evidências, causas e prevenção. Calma que acho que deve ter travado. Acho que deu uma travadinha. Acho que ele ficou aberto muito tempo, né? Se você quiser atualizar a página, pode atualizar, Maria. Mas aí eu vou ter que sair do modelo de apresentação. Acho que sim. Deixa eu tentar ver se sai. Não, agora foi. Foi. Mas agora eu saí do modelo, do modo de apresentação. Isso. Avalia aí pro Canvas, falo para ele, olha, hoje não tá dando para dar 5. Ah, dá, gente, foi legal. É que, assim, são coisas da tecnologia, ficou muito tempo aberto. Voltando. A internet não ajuda muito. Normal. Pronto, acho que agora vai, gente. Bom, então, a professora Graziela já fez a minha apresentação. Atualmente, eu sou professora associada do Departamento de Fisiologia da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. E a ideia dessa aula foi trazer para vocês uma visão da importância do peso ao nascimento na função endotelial de crianças. Então, o endotélio vascular, ele é constituído por uma monocamada de células que revestem a parte interna dos vasos. Portanto, ela faz a interface entre o sangue e as demais camadas que constituem os vasos.
As células endoteliais, elas têm uma aparência de uma célula achatada, ela é uma célula alongada. Ela apresenta um núcleo central e um citoplasma pobre em organelas. E as poucas organelas que tem, elas se encontram na região perinuclear. O endotélio vascular, gente, é responsável por uma série de funções, ele desempenha diversas funções no organismo. Entre elas, nós podemos destacar o seu trabalho, o seu papel na regulação da homeostase vascular, na modulação do tônus, da permeabilidade e também do remodelamento vascular. Além disso, o endotélio, ele participa de uma forma muito ativa dos processos de angiogênese e também dos processos inflamatórios. Mas quais são as evidências que nós temos hoje na literatura sobre a relação do peso ao nascimento e endotélio vascular? Então, há pelo menos 2 décadas atrás, diversos estudos experimentais, diversos estudos clínicos, eles demonstraram uma associação entre a presença da disfunção endotelial e o baixo peso ao nascer. Um dos primeiros estudos, ele foi publicado em 1997, por Lisson e colaboradores. Esses autores, eles avaliaram a função endotelial de crianças usando um método não invasivo, né, eles fizeram ultrassonografia de artéria braquial, e eles observaram que as crianças com histórico de baixo peso ao nascimento, elas apresentavam já uma disfunção endotelial. No decorrer dos anos, diversos estudos foram conduzidos que confirmaram esses achados de Lisson e também eles estenderam esses achados, porque além de observar a presença de uma disfunção endotelial associada ao baixo peso ao nascer, foi demonstrado que essas crianças já apresentam um enrijecimento precoce da artéria carótida. Além disso, essa disfunção endotelial, ela já é presente ao nascer. Então, isso já é observado em crianças assim que elas nascem. Não só ao nascer, mas também em crianças com baixo peso ao nascer, com apenas 3 meses de idade. Desculpe, porque acho que eu tinha travado, voltou. Então, parece, né, que essa disfunção endotelial, que ela está relacionada com baixo peso ao nascer, parece que ela tem uma relação com a perda do endotélio, né, com uma relação da perda da capacidade do endotélio de modular o tônus vascular. Então, é sabido que em indivíduos saudáveis existe um equilíbrio entre a síntese e liberação de fatores relaxantes e fatores contráteis derivados do endotélio. Entre os fatores relaxantes derivados do endotélio, nós temos o óxido nítrico, nós temos a prostacyclina e também o EDHF, que é o fator hiperpolarizante derivado do endotélio. Já os fatores contráteis, nós podemos citar a angiotensina 2, endotelina 1 e os prostanoides vasoconstritores. Mas quando ocorre um tipo de um insulto ou uma lesão nesse endotélio, esse endotélio ele vai promover um desequilíbrio entre a síntese e liberação desses fatores. Então, pode ocorrer uma situação onde que nós temos um aumento na síntese e liberação de fatores contráteis, principalmente no caso a angiotensina 2, e eu posso ter uma situação onde nós temos uma diminuição na síntese, principalmente do óxido nítrico. E essas situações também, elas podem ocorrer de forma concomitante. Então, eu posso ter, por exemplo, um aumento na produção, né, na liberação de angiotensina 2, é sabido que a angiotensina 2 é um dos principais estímulos, né, ela vai estimular a NADPH oxidase vascular, e essa NADPH oxidase vascular é uma das principais fontes, né, de ânion superóxido no vaso. Então, a partir do momento que eu tenho esse aumento de angiotensina 2, eu posso ter uma estimulação da NADPH oxidase, aumentando o superóxido, então gerando um estresse oxidativo, e isso vai promover uma diminuição na biodisponibilidade do óxido nítrico. Isso é refletido como, gente? A gente vai ter um aumento da vasoconstrição em detrimento ao relaxamento do vaso.
Então, em 2006, nós realizamos um estudo onde nós avaliamos a função endotelial de crianças com idade de 8 a 13 anos. Gente, esse estudo ele foi realizado com 78 crianças. Essas crianças, elas foram estratificadas em 2 grupos, de acordo com o peso ao nascimento. Então, nós tínhamos crianças com baixo peso ao nascer, então crianças com peso inferior a 2,5 kg, e também tínhamos crianças com peso apropriado ao nascer, ou seja, o peso acima de 3 quilos. Cabe salientar que no grupo de crianças com peso apropriado ao nascer foram excluídas as crianças com peso acima de 3,8 kg. Ou seja, a gente excluiu as crianças que já tinham, que já eram GIG, né, que são as crianças grandes para a idade gestacional. Os dados de peso ao nascimento, esses dados pré-natais, eles foram obtidos com a entrevista pela mãe, e depois eles foram checados, quando a mãe trazia a carteirinha de maternidade, ou trazia o registro de nascimento vivo, e quando a mãe não dispunha de nenhum dos 2 documentos para fazer o cross-checking, esse cross-checking era feito com as maternidades. Desculpa. Então, nesse estudo nós avaliamos a função endotelial, e essa função endotelial foi avaliada por ecodoppler de artéria braquial. Bom, essa avaliação, ela foi feita no Hospital do Rim, da hipertensão, então as crianças foram conduzidas ao hospital, sempre esse exame foi feito no período da manhã, entre as 7 e as 10 horas da manhã, e para você avaliar a função endotelial, usando a ultrassonografia de artéria braquial, ou seja, o ecodoppler de artéria braquial, você tem que submeter o indivíduo a uma prova de hiperemia reativa. Então, o que consiste essa prova de hiperemia reativa? Então, durante o preparo da criança para o exame de ultrassonografia, é colocado, né, no braço onde vai ser feita a avaliação ultrassonográfica, né, vai ser feita a medida do diâmetro da artéria braquial, é colocado um manguito. Então, primeiramente, o médico vai fazer a avaliação do diâmetro do vaso, né, a avaliação do diâmetro da artéria braquial. Assim que ele faz a avaliação do tamanho né, ele faz a avaliação, ele mede o diâmetro da artéria braquial, ele faz um pequeno risco com uma caneta permanente no braço da criança para saber exatamente o local onde ele fez essa avaliação, né, onde que ele mediu esse vaso. Feito isso, esse manguito, ele será insuflado até que ocorra a total oclusão do vaso. Então, você para todo o fluxo sanguíneo, né, para o antebraço da criança. Então, isso permanece, né, esse manguito vai permanecer insuflado por um período de 5 minutos. Então, essa criança, ela não pode, em hipótese alguma, mexer o braço, muito menos mexer a mão, né, é sabido que isso causa um desconforto muito grande, né, ela causa um enformigamento muito grande das mãos, mas não pode, em hipótese alguma, mexer os braços. Passados 5 minutos, vai ocorrer a desinsuflação do manguito. Quando você desinsufla esse manguito, você vai ter um aumento súbito do fluxo sanguíneo. Esse aumento súbito do fluxo sanguíneo, ele vai gerar um aumento da força de cisalhamento, ou seja, um aumento do shear stress, que é o principal estímulo para a síntese e liberação do óxido nítrico. Então, 90 segundos após a liberação do manguito, o médico, ele vai fazer a avaliação da sua segunda medida, né, da artéria braquial. Então, ele vai ver o diâmetro, né, ele vai medir o diâmetro agora da artéria braquial e ver o quão esse vaso foi capaz de vasodilatar ou não frente a esse estímulo, né, frente ao estímulo do shear stress. Além disso, nós avaliamos nessas crianças a pressão arterial, isso também foi feito em ambiente hospitalar, né, porque fazia parte do preparo das crianças para o exame de ultrassonografia. Então, essa pressão arterial, ela foi avaliada usando o Dinamap, que é um monitor automático de pressão arterial de uso hospitalar. Ele sempre foi feito pela mesma enfermeira, né, sempre foi avaliado pela mesma enfermeira, e cabe ressaltar que os exames de ultrassonografia, nós também tomamos o cuidado de serem sempre feitos pelo mesmo médico. Então, todas as nossas crianças foram avaliadas pelo mesmo médico ultrassonografista. Além disso, nós avaliamos os dados antropométricos dessas crianças. Então, todas as crianças foram pesadas e medidas, e foi feita uma coleta de sangue
para avaliação de perfil bioquímico, né? Essa coleta de sangue foi feita com as crianças em jejum de 8 horas. Os dados antropométricos e também a coleta de sangue foi feito na residência das crianças. Então, a gente ia com a equipe de campo na residência das crianças para fazer todas essas avaliações. Então, com peso e estatura, a gente calculou o IMC, nós fizemos a avaliação de perfil lipídico e glicêmico completo, avaliamos também os níveis de ácido úrico e de creatinina. Então, o que nós não observamos, né? Essas crianças, quando a gente compara os dois grupos, então, crianças de peso apropriado ao nascer com crianças de baixo peso, elas não tinham diferença em relação à idade, nem à distribuição de sexo. Portanto, nós tínhamos pareado nossos grupos para idade e sexo. Essas crianças também não apresentavam diferença de IMC, o que também era muito bom para a gente. Por quê? A gente não tinha um número maior de obesos e sobrepeso num grupo ou em outro. Nós também não observamos diferenças nos níveis de pressão arterial diastólica. Também não observamos diferença em nenhum dos parâmetros de perfil lipídico e também do perfil glicêmico. E como nós calculamos, né, como nós dosamos, a glicemia de jejum e a insulina, nós calculamos o índice Roma, mas que também não teve diferença quando comparamos os dois grupos. Então, de uma certa forma, nesse primeiro trabalho, nós não observamos diferença nenhuma no perfil metabólico dessas crianças, quando comparamos as crianças de baixo peso com as crianças de peso apropriado ao nascer. Só que a gente observou que as crianças de baixo peso ao nascer, elas já apresentavam um aumento significativo dos níveis de pressão arterial sistólica. Além disso, essas crianças apresentavam um aumento nos níveis circulantes do ácido úrico. Esse aumento de ácido úrico, ele não foi devido a uma perda de função renal, porque a gente tinha os dados de creatinina, né, sérica dessas crianças, a gente fez a estimativa da taxa de filtração glomerular pela forma de Schwartz, e não vimos diferença, então não existia uma diferença de função renal entre os grupos, né, de crianças de baixo peso ao nascer e peso apropriado ao nascer, portanto, esse aumento de ácido úrico, ele não era devido a uma diminuição na sua secreção, uma diminuição na excreção, né, devido a uma alteração de taxa de filtração glomerular. Além disso, nós confirmamos os dados da literatura. Nós observamos que as nossas crianças, elas também apresentavam uma diminuição significativa da dilatação mediada por fluxo. Para vocês terem uma ideia, essa dilatação mediada por fluxo foi 58% menor nas crianças com baixo peso ao nascer. E um dado interessante que nós observamos nesse nosso trabalho foi justamente uma correlação significativa e inversa entre os níveis de ácido úrico e a minha dilatação mediada pelo fluxo, ou seja, a minha dilatação fluxo dependente, mostrando então que as crianças que apresentavam os níveis mais elevados de ácido úrico, elas tinham uma menor, né, dilatação mediada pelo fluxo, elas tinham, então, uma menor vasodilatação. Foi aí que surgiu a nossa primeira pergunta: como seria essa relação que a gente estava observando entre o ácido úrico e a função endotelial de crianças com baixo peso ao nascer, né? O que estava acontecendo? É sabido que o ácido úrico, ele apresenta um efeito paradoxal. Então, o ácido úrico, ele apresenta uma característica antioxidante porque ele é capaz de doar um elétron para combater um radical livre. Só que, ao mesmo tempo que ele doa esse elétron, ele doa o seu único elétron da sua camada de valência. Então, ele se torna, nesse momento, um grande agente oxidante, ele se torna um radical livre. Então, em pequenas concentrações, em baixa concentração, o ácido úrico, ele prevalece o seu efeito, o seu papel antioxidante. Contudo, quando os seus níveis começam a aumentar, o que vai prevalecer é o seu aspecto oxidativo, né, seu caráter oxidante. Por isso que hoje o ácido úrico, ele é considerado um fator de risco para doença cardiovascular. Além disso, o ácido úrico
tem estudos na literatura que já demonstraram que o ácido úrico, ele é capaz de diminuir a síntese do óxido nítrico, promovendo alterações na fosforilação da enós. Além disso, esse aumento, né, esse caráter dele, né, essa característica dele oxidante, né, ela acaba gerando um estresse oxidativo, e esse estresse oxidativo, secundário a esse aumento nas minhas concentrações de ácido úrico, pode promover uma maior inativação do óxido nítrico. Então, a nossa próxima pergunta foi: como será que estão os níveis de óxido nítrico nas crianças de baixo peso ao nascimento? Até então, nós estamos nessa época, era mais ou menos em 2007, até então a gente não tinha nada na literatura falando dos níveis de óxido nítrico em crianças com baixo peso ao nascer. Então, nós resolvemos, então, avaliar o NO, a concentração de óxido nítrico. Ele foi avaliado por quimiluminescência, né, com o uso do equipamento NOAA, que é o Nitric Oxide Analyzer, e nós observamos que, de fato, as crianças com baixo peso ao nascer, elas apresentam uma diminuição na concentração de óxido nítrico. E esse óxido nítrico, ele foi correlacionado de forma significante com a minha pressão arterial sistólica, portanto, as crianças que apresentavam os níveis mais altos de pressão arterial sistólica, elas apresentavam também uma menor concentração de óxido nítrico, e nós vimos uma relação que a gente até esperava do óxido nítrico com a minha dilatação mediada pelo fluxo, né, com a minha dilatação dependente de endotélio. Então, quanto maior foi a concentração de óxido nítrico nas crianças, maior foi a dilatação, né, maior a capacidade que elas tiveram de dilatar frente à prova de hiperemia reativa. Além disso, que foi um dado muito interessante, nós vimos uma correlação significante entre o ácido úrico e os níveis, né, e a concentração de óxido nítrico. Então, mostrando que as crianças que apresentavam níveis mais elevados de ácido úrico, elas tinham uma concentração menor de óxido nítrico. Apesar do nosso estudo, ele ser um estudo transversal, então a gente não consegue inferir essa relação de causa e efeito, nós podemos sugerir que em crianças com baixo peso ao nascimento, essa disfunção endotelial, né, que a gente vê essa perda da função moduladora do endotélio sobre o tônus vascular, ela parece ser devido a esse aumento nos níveis circulantes de ácido úrico que está promovendo uma inativação ou está promovendo uma menor síntese de óxido nítrico nessas crianças. Então, esses foram os nossos primeiros passos em direção ao melhor entendimento das causas da disfunção endotelial em crianças com baixo peso. Até então, na literatura, muitos estudos, eles tinham sido realizados, mas os estudos, eles só mostravam que essas crianças apresentavam essa disfunção endotelial, mas nenhum estudo tinha chegado a mostrar o que realmente poderia estar causando essa disfunção endotelial em crianças com baixo peso ao nascer. Bom, em 2011, agora a gente vai dar um pulo na história, né, um salto bem grande na história. Em 2011, saiu um trabalho publicado, um trabalho muito bonito, que foi publicado por Lide e colaboradores. Nesse trabalho, esses autores, eles mostram que as recém-nascidos, né, que eram prematuros e que apresentavam baixo peso no nascimento, eles apresentavam um prejuízo das propriedades angiogênicas das células progenitoras endoteliais. As células progenitoras endoteliais, elas apresentam a mesma origem, né, da célula tronco hematopoética, portanto, elas são originadas a partir do hemangioblasto, e essas células progenitoras endoteliais, elas vão dar origem à minha célula endotelial madura. As células progenitoras endoteliais, elas se encontram na medula óssea, numa forma quiescente. Então, essas células, elas precisam ser ativadas, né? Precisa ter um estímulo para que essas células sejam ativadas e que seja feito o quê? A mobilização. Então, que essas células, elas mobilizem, né? Elas saem da minha medula óssea e elas vão para a minha circulação, elas vão para o sangue periférico. Então, os principais fatores angiogênicos que estão envolvidos nessa mobilização das células progenitoras endoteliais, que estão presentes na medula óssea para o meu sangue circulante,
são as matrizes de metaloproteinose, principalmente a do tipo 9, o VEGF do tipo A e o óxido nítrico. Então, uma vez que ocorre uma ativação, ocorre um estímulo, essa célula, então, ela vai ser mobilizada agora do nicho dela, que é a medula óssea, e ela vai para a circulação do indivíduo, ela vai aparecer no meu sangue periférico. E através de estímulos quimiotáticos, essas células progenitoras endoteliais, elas são endereçadas até os locais que é necessário fazer o quê? Um reparo endotelial. Além delas irem para os locais de reparo endotelial, essas células também estão envolvidas no processo de angiogênese. Então, visto isso, né, quando a gente olhou o trabalho de lead colaboradores, a gente pensou, bom, eles viram isso em recém-nascidos. Será que existe uma relação do peso ao nascimento com as crianças, né? Porque uma coisa é você estudar o recém-nascido, você está com o ambiente que o recém-nascido acabou de sair do ambiente materno, então ele traz muita coisa ainda do útero. Será que as crianças, elas apresentam ainda essa relação, né, de peso ao nascimento com as células progenitoras endoteliais? Então, a gente teve a ideia de começar a estudar as células progenitoras endoteliais. Então, para isso, né, nesse outro estudo, nós avaliamos 58 crianças, sendo que 35 eram meninos, 23 eram meninas. Nesse caso, nesse estudo, todas as crianças, elas eram pré-púberes e elas eram eutróficas. Aqui, nesse estudo das células progenitoras endoteliais, nós não estratificamos as crianças pelo peso ao nascimento. A gente quis estudar a correlação existente entre essas células progenitoras endoteliais com o peso ao nascer. A gente não quis descartar justamente o que eu chamo de miolinho, que seriam as crianças com peso insuficiente ao nascer, que pouca coisa a gente sabe dessas crianças. Essas crianças que nós avaliamos, elas eram crianças que frequentavam um centro de juventude. O centro de juventude, para quem não sabe, ele é uma instituição mantida, no caso aqui de São Paulo, mantida pela Prefeitura de São Paulo com a ajuda de algumas ONGs, e ela serve de contraturno para a escola. Então, para a criança não ficar na rua ou ficar em casa sozinha, ela vai para a escola num período, no outro período ela fica no CJ. E normalmente, no caso do nosso CJ, que era o CJ-CCA São Benedito, nós tínhamos em média 118 crianças matriculadas que ficavam dispostas no período entre manhã e tarde. Então, o que nós avaliamos nessas crianças? Primeiro, nós avaliamos os dados antropométricos. Então, as crianças foram pesadas, foram medidas. Todas as avaliações que nós fizemos dessas crianças, elas foram feitas dentro do CJ. Elas foram feitas dentro do espaço que o CJ concedeu para a nossa pesquisa. Então, as crianças foram pesadas, foram medidas, foi aferida a circunferência da cintura. Com peso e estatura, a gente calculou o IMC. Os níveis pressóricos agora eles foram avaliados por técnica auscultatória, sempre pela mesma pesquisadora de campo. Nós coletamos sangue dessas crianças, a coleta de sangue também foi realizada no CJ, no período da manhã, com a criança com jejum de 8 horas, e nós fizemos a análise do perfil lipídico completo, o glicêmico, e também avaliamos alguns biomarcadores, como o VEGF do tipo A, que foi feito por uso de kit comercial de ELISA, e também avaliando a concentração de óxido nítrico, o NO, que novamente a gente fez a análise dele por quimiluminescência, pelo uso do NOAA. Além disso, nós fizemos a quantificação, né, e a caracterização das células progenitoras endoteliais, utilizando a metodologia de citometria de fluxo, né. Então, cabe aqui abrir um parêntese, que toda a análise de quantificação, caracterização, e também o estudo que eu vou falar sobre as funcionalidades das CEPs, foi feito com material fresco, esse material não poderia ser congelado, né. Então, essas células, as células progenitoras endoteliais, elas foram isoladas a partir de células mononucleadas do sangue periférico, que foi separada por gradiente de Ficol, e a gente considerou células progenitoras endoteliais aquelas que apresentavam a tripla marcação para CD34, o CD133 e o KDR. O KDR é o CD309, é o receptor do tipo 2 para VEGF. Além disso, então, nós também fizemos a análise da capacidade funcional das células progenitoras endoteliais. Então, a gente avaliou o número dessas células e viu se elas apresentavam uma capacidade funcional, né? Como estava a capacidade funcional dessas células.
Para avaliar a capacidade funcional da sepse, a gente usou a cultura celular e a gente avaliou o número de unidades formadoras de colônia. Então, para a gente avaliar, né, o quão essa célula está funcional, a gente fez a contagem das unidades formadoras de colônia. Então, nesse caso, essas células progenitoras endoteliais, elas também foram obtidas a partir de células mononucleadas, elas foram semeadas em uma placa contendo, tratada com fibronectina, para que elas não aderissem, e também elas foram cuidadas, né, foram tratadas, semeadas num meio que era extremamente específico e que favorecia somente o crescimento das células progenitoras endoteliais, que é o meio, o endocute. Então, aqui nós temos uma foto, né, representativa dessa cultura, logo no início, né, da cultura. Essa cultura, ela dura em média de 4 a 7 dias, e com o passar do tempo, a gente começa a observar que essas células progenitoras endoteliais, elas começam a formar colônia. Então, isso é um jeito da gente avaliar o quão elas estão funcionais. Bom, então fazendo agora um pouquinho dos resultados, né? Nessa população a gente tinha 20% de baixo peso ao nascimento, né? Então o peso abaixo de 2,5 kg, sendo que dessa população, né, de baixo peso ao nascer, a gente tinha 5,1% de prematuridade. O peso ao nascer médio dessa população que a gente avaliou estava em torno de 2,931 kg, variando de 2,2 kg a 3,680 kg, e de novo aqui a gente acabou excluindo as crianças que eram GIG, ou seja, as crianças grandes para a idade gestacional, aquelas crianças acima de 3,8 kg, e também excluímos as crianças muito pequenas para idade gestacional, então aquelas crianças que apresentavam um peso muito inferior a 2 kg. O comprimento ao nascer médio dessas crianças estava em torno de 46,6 centímetros, variando de 38 a 52. O que nós não observamos nesse dado, né, nessa nossa população? Então, a gente não observou correlação do peso ao nascer com os dados antropométricos, como o IMC e a circunferência da cintura. Também não observamos correlação do peso ao nascer com os parâmetros de perfil lipídico, seja ele o colesterol, triglicérides, o LDL, o HDL. Também não observamos correlação significativa do peso ao nascer com os componentes do meu perfil glicêmico, tampouco com o ROMA, e também não observamos correlação do peso ao nascer com a pressão arterial diastólica. Então, aqui a gente está confirmando alguns achados que a gente já tinha visto anteriormente em dados nossos publicados, a falta de correlação, né, do peso ao nascer com essas alterações metabólicas nessas crianças e também com a pressão arterial diastólica. Contudo, a gente observou uma correlação significativa do peso ao nascer com a pressão arterial sistólica, né? Nós temos uma correlação inversa. Então, as crianças que apresentavam o peso mais baixo ao nascer, elas tinham níveis sistólicos mais elevados, né? Elas tinham a pressão arterial sistólica mais elevada. Além disso, nós observamos uma correlação positiva, né, entre o peso ao nascimento e o número de células progenitoras endoteliais circulantes. Então, a gente pode observar que as crianças que apresentam um peso ao nascer mais baixo, elas têm um número menor, né? Elas têm um número menor de células progenitoras endoteliais circulantes. Então, cabe aqui também um dado, até porque foi uma ideia nossa de trabalhar agora com os dados não dicotomizados, né, não estratificados por grupo de peso ao nascer, justamente para a gente ver como se comportavam as crianças que eram com peso insuficiente. Então, a gente pode ver por esse gráfico que as crianças que apresentam peso entre 2,4 kg e 2,8 kg, elas apresentam também um número bem reduzido de células progenitoras endoteliais. E esse acho que é um dado bastante importante para a gente, né, para quem estuda essa temática de programação fetal. Além disso, a gente observou uma correlação significativa entre o peso ao nascimento e as unidades formadoras de colônia, ou seja, a capacidade funcional dessas células progenitoras endoteliais. E, novamente, a gente observa que as crianças com peso mais baixo ao nascer são as que apresentam uma menor
quantidade de unidades formadoras de colônia, né? Então, elas apresentam uma menor capacidade, né? Uma capacidade pior funcional dessas células, né? Progenitoras endoteliais. E, além disso, a gente observou uma correlação também significativa, uma correlação positiva do óxido nítrico com o peso ao nascer. Então, as crianças com peso mais baixo apresentavam níveis mais baixo, né, uma concentração menor de óxido nítrico. E isso também foi observado em relação ao VEGF do tipo A. Então, as crianças com peso ao nascer mais baixo, elas tinham uma concentração menor de VEGF do tipo A. Então, visto isso, a gente simplesmente fez o quê? Um ajuste. Então, a gente ajustou essas nossas correlações para ver realmente qual era a importância do peso ao nascimento, né, sobre essas variáveis, e a gente observou que o ajuste para prematuridade, histórico para doença cardiovascular e pressão arterial sistólica não modificou as correlações. Aqui vocês observam que a gente não fez um ajuste para MC. Por quê? Porque a gente já tinha excluído previamente as crianças que apresentavam sobrepeso e obesidade. Então, aqui nessa população, eu só tenho crianças, o quê? Eutróficas. E a gente fez esse ajuste e realmente as nossas correlações ainda permaneceram significativas, mostrando que nenhuma dessas variáveis, como prematuridade, o histórico ou a pressão arterial sistólica, elas estavam envolvidas nessa relação que o peso ao nascimento estava tendo com esses diferentes marcadores, né, com as células progenitoras endoteliais e os fatores angiogênicos. A gente observou também nesse estudo que as células progenitoras endoteliais, elas foram correlacionadas com diferentes parâmetros. Então, as células progenitoras endoteliais apresentaram uma correlação inversa com a pressão arterial sistólica dessas crianças e apresentou uma correlação positiva, tanto com os níveis de óxido nítrico, quanto com os níveis circulantes do VEGF do tipo A. Então, mostrando que existe realmente, parece que existe, né, uma relação entre essas células progenitoras endoteliais e esses fatores angiogênicos que são responsáveis pela mobilização dessas células da medula óssea para a circulação. Além disso, nós observamos que as unidades formadoras de colônia também se correlacionaram com os fatores angiogênicos, né? Então, a gente viu uma correlação positiva e significante entre as unidades formadoras de colônia, ou seja, a capacidade funcional dessa célula progenitora, tanto com óxido nítrico, quanto com o VEGF do tipo A. E esses fatores angiogênicos, né, tanto o NO quanto o VEGF do tipo A, eles estavam correlacionados. Então, a gente observou com esse estudo que crianças com baixo peso ao nascer, elas apresentam um número reduzido de células progenitoras endoteliais. E parece que essa redução, né, no número de células progenitoras endoteliais circulantes é devido a uma diminuição na concentração, né, dos agentes mobilizadores, né, então ela não está conseguindo fazer com que ocorra a mobilização, eu posso até ter o estímulo, né, mas eu não consigo mobilizar essa célula que está quiescente na minha medula óssea para a minha circulação, para assim fazer o reparo endotelial. De novo, eu quero deixar claro que o nosso estudo, ele é um estudo transversal. Então, o estudo transversal, ele não deixa a gente inferir essa relação de causa e efeito, mas parece, né, sugere nossos dados que realmente existe uma relação entre as células progenitoras endoteliais e a diminuição desses agentes, né, mobilizadores, né, que é o VEGF do tipo A e o óxido nítrico. Então, essa diminuição das células progenitoras endoteliais circulantes, elas vão acarretar um comprometimento muito grande da integridade e também da capacidade de reparo endotelial em crianças com baixo peso ao nascimento. Então, elas vão contribuir para o desenvolvimento em longo prazo de diversas anormalidades que estão hoje relacionadas ao baixo peso ao nascer.
E agora vamos falar um pouquinho de um outro estudo que foi publicado por Vassalo e colaboradores. Esse estudo é um pouco mais recente, e esse estudo também é bem interessante. Ele também avaliou as células progenitoras endoteliais, só que aqui ele avaliou essas células em cordão, ela isolou essas células de cordão umbilical, né, de prematuros, né, de recém-nascidos prematuros, e ele observou que essas células, elas apresentam uma maior senescência, né. Essa senescência, ela estaria ligada à capacidade funcional da célula, né, da minha célula endotelial. Essas células progenitoras endoteliais, se elas apresentam uma maior senescência, elas vão ter, consequentemente, uma menor capacidade funcional. Então, a nossa ideia foi observar também, de novo, ver se existia a correlação do peso ao nascer com a presença de senescência nas células progenitoras endoteliais em crianças. Então, a gente viu que tanto o estudo de Lide e colaboradores, o estudo de Vassalo e colaboradores, ele foi feito com recém-nascidos, né? Então, foi o que eu falei anteriormente, o recém-nascido, ele tem muito ainda do ambiente intrauterino, ele tem muito ainda da mãe, principalmente o sangue de cordão umbilical. Então, a nossa ideia é, vamos ver se existe uma correlação de peso ao nascimento e senescência. Então, nesse estudo, nós avaliamos 61 crianças, né, 35 meninos, 23 meninas. Diferentemente do estudo anterior, esse estudo foi feito dentro de uma escola, né, que era o CEL Caminho do Mar. Aqui em São Paulo existe escolas que são denominadas CELs, que são Centros Educacionais Unificados, e foram avaliadas crianças também com a idade de 7 a 11 anos, né. Então, nesse trabalho, a gente focou principalmente na senescência das células progenitoras endoteliais. Então, a senescência foi avaliada pelo estudo da atividade da enzima beta-galactosidase. É sabido que células senescentes, elas aumentam a atividade dessa enzima e elas começam a apresentar uma cor azulada. Então, é feita uma porcentagem de células, né, que apresentam essa coloração e, portanto, elas são células senescentes. E nesse estudo, novamente, a gente observou que crianças que apresentavam os pesos mais baixos, né, os pesos mais baixos ao nascer, elas apresentavam uma maior porcentagem de senescência, ou seja, elas apresentavam, né, a capacidade funcional das células dessas crianças com baixo peso ao nascer, ela estava alterada justamente porque elas eram mais senescentes, né? Então, a gente observou também em crianças um aumento da senescência das células progenitoras endoteliais. Desculpa, voltando. Bom, eu acho que é uma pergunta que não sai da cabeça de nenhum pesquisador, né, que trabalha com a temática de programação fetal. Então, acho que uma pergunta que todos nós fazemos sempre é se essas alterações que foram programadas em útero, elas podem ser revertidas. Então, isso é uma coisa que eu acho que todos nós que trabalhamos com isso, sempre, em algum momento das nossas pesquisas, nós pensamos nisso. Então, a gente trabalhando com criança, é uma pergunta que nunca sai da nossa cabeça, porque a gente viu alterações significativas no endotélio vascular dessas crianças, desde de uma diminuição do relaxamento dependente do endotélio, uma diminuição nos níveis circulantes de óxido nítrico, e a gente viu uma diminuição, né, uma alteração muito grande nas células progenitoras endoteliais, na capacidade funcional dessas células. Então, além delas terem um endotélio disfuncionante, elas não têm uma capacidade de reparo desse endotélio. Então, são alterações que, vistas em crianças, na maior parte das vezes, pré-púberes. Então, é uma pergunta que nunca saiu da nossa cabeça. Será que essas alterações endoteliais, elas podem ser revertidas? O que nós podemos fazer para reverter essa situação, né? Para reverter essas alterações endoteliais? Qual tipo de intervenção que pode ser feito com essas crianças? Hoje é sabido que o exercício físico, ele promove um efeito extremamente positivo no sistema cardiovascular. Além disso, um dos efeitos benéficos que o exercício, né, que a prática regular de exercício físico, ela promove sobre o endotélio vascular, é justamente ele aumentar a mobilização das células progenitoras endoteliais. Então, já é sabido que o exercício físico, ele promove, né, um aumento da mobilização dessas células progenitoras endoteliais, então, do seu nicho quiescente, que é a medula óssea, para circulação. E assim, elas vão para o local de reparo e também elas promovem o quê? A angiogênese.
Então, a nossa pergunta foi saber se uma intervenção com exercício físico seria capaz de reverter as alterações que nós observamos com as células progenitoras endoteliais. Então, nesse estudo, nós avaliamos 40 crianças. Aqui, nesse caso, a gente teve que estratificar as crianças pelo peso ao nascimento. Então, nós tínhamos 2 grupos de crianças, então, eram 26 crianças com peso apropriado, 14 crianças com baixo peso ao nascer, todas elas eram pré-púberes e todas elas eram eutróficas. E essas crianças foram submetidas a um programa de intervenção com exercício físico, com sessões que eram de 60 minutos, 4 vezes por semana, durante 10 semanas. E nós observamos, nós dividimos essas crianças em 2 grupos, né? O grupo A e o grupo B. Essa divisão, ela foi feita pro treinamento, né? Então, a gente dividiu as crianças no grupo A de 6 a 8 anos e no grupo B de 9 a 11. Justamente porque essa intervenção que nós propusemos, né, de exercício físico, ela era extremamente lúdica. Então, realmente, era um exercício físico recreativo, ele era muito lúdico. Justamente para a criança, ela simplesmente participar, ela querer participar, ela vestir a camisa e participar de todas as sessões, porque afinal de contas, eram 4 vezes por semana durante o período de 10 semanas. Então, essa divisão que nós fizemos da faixa etária foi justamente devido ao quê? A diferença no desenvolvimento motor de cada grupo. Então, crianças de 6 a 8 anos têm um desenvolvimento motor, sendo que as crianças de 9 a 11 apresentam um outro desenvolvimento motor, né? Antes da gente começar o nosso exercício físico, né, nosso programa de exercício físico, essas crianças preencheram o questionário de BAC para saber o nível de atividade física que elas apresentavam, né, antes de iniciar a intervenção. E essa nossa intervenção, ela consistiu no seguinte, então, eram 10 minutos de aquecimento, onde que 5 minutos era uma caminhada lenta, e alongamentos, e 5 minutos era um jogo muito rápido de queimada, ou pega-bandeira, ou rouba-bandeira, depende do lugar do Brasil, mas é um pega-bandeira. Então, vocês observam aqui que é extremamente lúdico. Não era um exercício físico de uma forma que a gente entende, né? Era um exercício físico realmente lúdico, para que as crianças quisessem brincar e elas quisessem participar. Depois desses 10 minutos de aquecimento, a gente começava o que a gente chamava de exercício físico propriamente dito, com uma duração de 45 minutos. Os primeiros 30 minutos eram feitos o quê? Várias estações, eram montadas na quadra várias estações. Então, as crianças iam passando por uma caminhada rápida, uma corrida em zigue-zague, elas pulavam, elas driblavam, pulavam corda, polichinelo, corrida lateral, agachamento com bola, salto de banco. Terminado esses 30 minutos, a gente fazia 15 minutos de jogo com bola, que era assim, era o momento da gente permanecer a intensidade do nosso exercício físico com as crianças, mas agora elas iam fazer um jogo de bola que elas escolhiam, entre futebol, o handebol e o voleibol. E, por fim, terminava a sessão de treinamento, né, com 5 minutos de relaxamento, né, fazendo alongamentos. Então, a gente usou a escala subjetiva de Borg, que é uma escala subjetiva para ver a intensidade do treinamento, né? A intensidade do nosso treinamento, ela sempre foi mantida entre moderada a vigorosa, ou seja, a frequência cardíaca das crianças eram mantidas entre 75% e 80% da frequência cardíaca, e isso a gente monitorava com o uso de cardiofrequencímetro. Então, as crianças estavam utilizando, né, um polar. Após as 10 semanas de treinamento, a gente teve que 5 crianças, elas acabaram sendo excluídas das avaliações pós-treino, porque elas não participaram de 85% das sessões, que era um dos fatores de inclusão para participar do pós-treino, né, das avaliações de pós-treino. Então, dessa forma, nós ficamos com 12 crianças com baixo peso ao nascimento e 23 crianças com peso apropriado ao nascer. Bom, então,
o que nós avaliamos nessas crianças? Então, tudo que foi avaliado foi tanto feito no período basal, então, antes da gente começar a intervenção, com o programa de exercício físico e também pós-intervenção. O pós-intervenção foi feito até 72 horas após a última sessão de exercício físico. Então, nós avaliamos, fizemos a avaliação cardiorrespiratória, por teste de Leger, né, que é um teste indireto, né, uma avaliação indireta que vai estimar o consumo máximo de oxigênio, então a gente calcula de uma forma indireta o VO2 máximo dessas crianças, né. A gente também avaliou nessas crianças os dados antropométricos, né, níveis pressóricos, perfil bioquímico, então as crianças foram pesadas, elas foram medidas, foi aferida a circunferência de cintura, novamente a pressão arterial foi feita por técnica auscultatória, sempre pelo mesmo pesquisador de campo, foram feitas a avaliação do perfil lipídico e perfil glicêmico, foram avaliados, além disso, biomarcadores, né, como o VEGF do tipo A, o óxido nítrico, e aqui a gente resolveu avaliar também as matrizes de metaloproteinases. Então, a gente avaliou a matriz de metaloproteinase do tipo 9 e também do tipo 2. Além disso, a gente fez a caracterização e a quantificação das células progenitoras endoteliais, por citometria de fluxo, como eu expliquei para vocês anteriormente, e também avaliamos a capacidade funcional das células progenitoras endoteliais, por cultura celular, contando as unidades formadoras de colônia. E o que nós observamos nessa população? Então, agora fazendo uma caracterização dos dados pré-natais desses dois grupos, né? Então, as crianças que compuseram o grupo de baixo peso ao nascer, elas tiveram um peso médio de 2,395 kg, variando de 2,200 a 2,495 kg. O comprimento médio delas foi de 41,3 centímetros, variando de 38 a 45 centímetros. Já as crianças de peso apropriado ao nascer, elas tiveram peso médio em torno de 3,353 kg, variando de 3,40 kg a 3,680 kg. Novamente, aqui a gente excluiu as crianças GIC, e no grupo de baixo peso a gente excluiu as crianças muito pequenas para a idade gestacional, e o comprimento ao nascer das crianças com peso apropriado foi em torno de 49,4 centímetros, variando de 47 a 52. Então, em relação ao índice de atividade física, bom, o índice de atividade física, eu falei para vocês que foi aplicado às crianças, né, que foi o questionário de Bach, antes delas iniciar o nosso protocolo, né, de intervenção. Então, quando a gente avaliou esse índice de atividade física, a gente não observou nenhum efeito no sexo, nem do peso ao nascimento, e tampouco uma interação entre esses dois fatores. Portanto, não existia, né, as crianças, elas tinham, antes do nosso protocolo de atividade física, elas apresentavam o mesmo nível, né, de atividade física, independente do peso ao nascer que elas apresentavam, e também independente do sexo. Porque uma das perguntas nossas foi justamente se os meninos, eles não apresentariam uma atividade física maior do que as meninas nessa faixa etária. E a gente observou que não, e a gente não viu, esse fator não foi significativo, né? Bom, essas variáveis foram as variáveis que não apresentaram efeito tanto do peso ao nascer, quanto da intervenção, ou tampouco uma interação entre elas. Então, o IMC, os níveis circulantes da matriz de metaloproteinase do tipo 2, a pressão arterial diastólica, os parâmetros de perfil lipídico e os parâmetros de perfil glicêmico, eles não mudaram, não teve uma diferença em relação ao peso ao nascimento dessas crianças, e após a intervenção, também não teve nenhuma alteração. A gente observou um efeito só da intervenção sobre 3 fatores importantes. A gente observou um efeito da intervenção significante sobre os níveis circulantes de matriz de metaloproteinase do tipo 9. Então, quando a gente comparou as crianças em relação ao peso ao nascimento, a gente não tinha nenhuma diferença, só que a intervenção com as 10 semanas de exercício físico, fez com que ocorresse um aumento significativo nos níveis da MMP9, tanto nas crianças de peso apropriado, quanto nas crianças de baixo peso ao nascer. Nós observamos que a intervenção com exercício físico, ela foi eficaz em reduzir a circunferência abdominal dessas crianças. E isso foi observado tanto nas crianças com baixo peso,
quanto nas crianças com peso apropriado ao nascer. E, por fim, nós observamos que a intervenção ela foi eficaz em aumentar a aptidão cardiorrespiratória. Isso foi muito legal, esse dado foi bem interessante, porque isso mostrou a eficiência do nosso treinamento com as crianças, né? Então, as crianças, tanto do grupo de baixo peso ao nascer, quanto as crianças de peso apropriado, elas apresentaram um aumento do VO2 máximo. Aqui eu vou mostrar para vocês as variáveis que apresentaram o efeito tanto do peso ao nascer quanto da intervenção. Então, somente 2 variáveis tiveram efeito do peso ao nascer e da intervenção com atividade física. Então, a primeira variável é a pressão arterial sistólica. Então, nós observamos que as crianças com baixo peso ao nascer, elas tinham, no período basal, um aumento, né, dos níveis de pressão arterial sistólicos, quando comparados com as de peso apropriado, e depois da intervenção com 10 semanas de exercício físico, elas tiveram uma diminuição, mas essa diminuição foi observada também em crianças com peso apropriado ao nascer. Já as unidades formadoras de colônia, ou seja, a capacidade funcional das células progenitoras endoteliais, elas estavam diminuídas nas crianças de baixo peso ao nascer, em comparação às crianças de peso apropriado, e após o exercício ocorreu um aumento. Esse aumento foi observado nos 2 grupos de crianças. E os dados interessantes foram os dados que a gente observou, tanto o efeito do peso ao nascimento, quanto da intervenção, e esses efeitos, eles estavam tendo o quê? Uma interação significativa. Então, um dos fatores, né, uma das variáveis que a gente observou, o efeito do peso ao nascer, o efeito significativo da intervenção e da interação, foi justamente as células progenitoras endoteliais circulantes. Então, aqui nós podemos observar que no período basal, nós temos que as crianças, né, essas aqui são as crianças com baixo peso ao nascimento, então a gente observa que essas crianças, elas apresentam um número bem reduzido das células progenitoras endoteliais circulantes, quando comparadas com as crianças de peso apropriado ao nascer, e após a intervenção, né, após 10 semanas de intervenção com o exercício físico, nós observamos que as crianças com baixo peso ao nascimento, elas aumentaram e muito o número das células progenitoras endoteliais circulantes. Esse aumento foi muito maior do que o aumento que a gente observou nas crianças com peso apropriado ao nascer. Elas aumentaram também, só que esse aumento delas no pós-exercício foi bem discreto. E essa característica a gente observou tanto para o óxido nítrico, como a gente consegue observar uma diminuição da concentração do NO nas crianças com baixo peso ao nascer, em relação às crianças de peso apropriado, e depois do exercício físico, nós vemos que as crianças com baixo peso ao nascer, elas apresentam um aumento muito grande da concentração de NO. As crianças com peso apropriado, elas também aumentam a concentração do NO, contudo, esse aumento é bem mais discreto, né? A gente vê um aumento acentuado nos níveis de óxido nítrico pós-exercício nas crianças com baixo peso ao nascer. Além do NO, o VEGF-alfa, do tipo A, ele também apresentou essa mesma característica. Então, a gente vê a concentração, né, dos níveis circulantes, né, de VEGF do tipo A, reduzido em crianças com baixo peso e em relação às crianças de peso apropriado. E a prática, né, a intervenção com exercício físico por 10 semanas promoveu um aumento muito grande nos níveis de VEGF do tipo A nessas crianças. A gente observou também um aumento acentuado até dos níveis de VEGF-A do tipo A em crianças com peso apropriado ao nascer, só que esse aumento foi muito maior, né, muito mais significativo nas crianças com baixo peso ao nascimento. A gente observou aqui a correlação entre os deltas de mudança, né? Então, os deltas, a gente calculamos o delta, a porcentagem de delta de variação do óxido nítrico basal e pós-treino, e também a porcentagem de delta de variação dos níveis circulantes das células progenitoras endoteliais no basal e pós-treino. A gente fez o cálculo também para VEGF, do tipo A. E a gente observa aqui que existe uma correlação significativa, né, entre a porcentagem do delta tanto do óxido nítrico quanto do VEGF-alfa com as
o delta, né, a porcentagem de delta das células progenitoras endoteliais. Então, parecendo, né, mostrando que existe uma correlação, né, que realmente essas células, elas aumentaram, né, no pós-exercício, e parece que isso está relacionado com o aumento que a gente teve desses dois agentes angiogênicos, né, esses dois agentes que promovem a mobilização dessas células da medula óssea para a circulação. Então, a gente concluiu que as 10 semanas, de uma forma muito agradável, eu acho que esse estudo deixou toda a equipe de campo, todo mundo muito feliz, porque a gente observou que 10 semanas de exercício físico, tudo bem que ele era mantido numa intensidade moderada, vigorosa, ele era capaz de atenuar os efeitos adversos do baixo peso ao nascer, tanto no número quanto na funcionalidade das células progenitoras endoteliais. E parece que esse efeito benéfico do exercício é devido ao quê? A melhora nos níveis circulantes, tanto de óxido nítrico quanto de VEGF do tipo A, que a gente observou que no caso das crianças de baixo peso ao nascimento, você tem um aumento muito grande, um aumento muito significativo do nível circulante, né, da concentração, tanto de óxido nítrico quanto de VEGF do tipo A. Os dados que eu apresentei para vocês agora, os últimos dados, eles foram publicados, esses são os dados, esse é o artigo onde a gente publicou os dados que a gente mostrou a primeira vez, né, os nossos resultados de óxido nítrico em relação à função vascular nas crianças com baixo peso ao nascer. Esse trabalho ele foi publicado em 2007 na Hypertension, e os outros trabalhos são trabalhos mais recentes, onde nós publicamos em 2019, agora, com Journal of Pediatrics, e agora em 2020 nós publicamos na Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Disease os dados referentes à intervenção com a atividade física. De pós-graduação que estiveram diretamente relacionadas a esses estudos, e sem elas nada disso teria acontecido, então gostaria de agradecer bastante a Li, a Fran, a Miner, e também a Fer e a Paulinha. A Paulinha, ela está terminando os dados dela ela terminou o mestrado, né, ela está finalizando o mestrado, os dados referentes à tese da Paula são os dados da senescência das células progenitoras endoteliais em crianças. A Paulinha é enfermeira, eu gostei de trazer essa foto, porque a Paulinha agora, desde o início desse ano, ela foi para uma missão na Etiópia, então ela está na Etiópia atualmente, com Médicos Sem Fronteiras. Então, a gente está conversando, assim, só trocando fotos e conversando, mas ela já tinha finalizado todo o seu mestrado. E também, gente, eu gostaria de agradecer às agências de fomento, né, tanto a FAPESP quanto o CNPq, porque sem dinheiro, sem o financiamento, nada disso poderia ter sido feito. E é só, gente, obrigada. Oi, Maria. Muito bom, Maria. Excelente palestra. E você vai ter que me ajudar a sair. Vocês estão vendo a minha tela ainda? Eu ainda estou vendo a sua tela. Então, para a apresentação. Aí. Deixa eu ver se agora vai. Aí. Foi. Foi. Pronto, gente. Agora... Então, antes de mais nada, Maria, meus parabéns, viu? Obrigada, Gra. Os dados são lindos. Esses trabalhos que a Maria do Carmo apresentou aqui, ela tem muitos estudos translacionais, né? Então ela estuda muitos mecanismos que ela apresentou também em animais de experimentação, que é um sonho para a gente, né? Tentar transpor do básico para o clínico, né? É que se eu fosse fazer tudo, aí a gente ia precisar de mais horas. A gente precisava de 2 dias. Isso. Nós temos várias perguntas aqui no chat, mas eu gostaria primeiro de abrir para os que vão fazer a pergunta ao vivo, pode ser? Então, o professor Paulo Matias foi o primeiro a levantar a mão. Então, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, professor. Legal, gostei, porque estou aprendendo, não conhecia, mas essas células que você isolou aí interessou demais, né? Porque eu fico perguntando para mim, né, como é que estariam as células-tronco, né, dos motores. A gente trabalha com rato, né? Então, aliás, é uma pergunta, se você
tem alguma escora em trabalho experimental com animais no laboratório. Seus achados, de um modo geral, para dizer que essa ideia, né, pela primeira vez, foi no início dos anos 2010, de um colega da França, o professor Didier Viot, e em debates a gente criou seminários lá na França, tal, e um deles era esse, né? E ele nunca trabalhou, passou 10 anos, eu também não vi muita coisa. Agora você apresentando isso é realmente maravilhoso. Obrigada. Eu queria, né, fazer duas perguntas. A primeira eu já fiz, de como você encontrou o Doherty ou o Doherty encontrou. Então, vou responder a primeira pergunta. Nós temos dados experimentais, professor. Esses dados, na verdade, eles fazem parte, né, os dados experimentais da tese de doutorado da minha aluna Vanessa, que eu chamo de Mineira, e que hoje ela está fazendo pós-doc fora do país, já faz mais de 2 anos que ela está fora, e ela realmente, a gente trabalhou com modelo de desnutrição intrauterina, com redução em 50%, né, na ingesta durante a gestação, e ela observou também, ela avaliou tanto as células progenitoras endoteliais, né, a capacidade funcional dessas células também extraídas da medula óssea dos ratos, quanto de sangue circulante, e a gente observou o efeito benéfico também do exercício nos animais. Então, a gente tem esses dados experimentais. Aí a pergunta de onde eu conheci o Doherty, de onde que o Doherty me conheceu. Então, eu comecei a trabalhar com a temática do Doherty na minha iniciação científica. Então, é uma longa história, né, Gra? Então, se der tempo, a gente conta. Eu trabalhava num grupo, né, que é o mesmo grupo que a Graziella, que é o grupo da professora Marilene e da professora Zuleika, e quando eu fazia minha iniciação científica, eu não queria mais trabalhar com tratamento farmacológico para hipertensão, e eu queria trabalhar com outra coisa. E aí eu acabei propondo, na época, um projeto de mestrado, onde tinha acabado de sair os trabalhos do Bakker, né, que eram os primeiros trabalhos que eles estavam mostrando dessa relação do baixo peso ao nascimento, e aí eu acabei caindo nas minhas mãos um livro sobre a desnutrição intrauterina, e aí eu acabei estudando desnutrição intrauterina, e uma coisa levou a outra. E aí a gente começou na iniciação científica, essa vontade, foi todo o meu mestrado, meu doutorado, com estudos experimentais. Quando eu estava no meu doutorado, eu tinha muita vontade de trabalhar com a população humana. Eu queria ver como se comportavam, principalmente crianças. E aí eu conheci a professora Ana Lídia Savaia, que acho que o professor conhece. Aí eu conheci a professora Ana Lídia, e aí surgiu a oportunidade de eu vir para a Escola Paulista, porque na USP a gente estava no ICB, a gente não tinha como fazer um estudo com humanos, e eu acabei propondo o meu pós-doc na Escola Paulista de Medicina, e indo trabalhar com as crianças que são nos primeiros campos, né, que esse trabalho que eu mostrei para vocês, mais antigos, de 2006, 2007, eles são do meu pós-doc. Então, isso são os trabalhos que eu fiz com as crianças que frequentavam o Centro de Recuperação e Educação Nutricional da professora Ana Lídia. Então, foi aí que eu comecei, que eu passei, né, que eu até brinco, que eu saí da bancada, que eu fazia muita bancada, a gente tinha essa formação, e passei a trabalhar com a população. Eu aprendi a trabalhar, fazer trabalho de campo, a montar logística de campo, e depois disso, na escola, foi uma linha que ela cresceu ainda mais do que a minha linha experimental. Então, hoje eu tenho muitos mais trabalhos clínicos, trabalho com criança, trabalho com adultos, do que trabalhos com modelos animais, por exemplo. Então, foi daí que veio, foi aí que o Doherty me achou, e eu achei o Doherty. E eu tive o prazer de conhecer o professor Bakker ainda quando ele estava vivo. Um dos primeiros Doherty que teve, né? Eu conheci o professor. Muito bom. Isso aí demonstra que eu sou velha também. Você que está falando. O próximo agora é o Márcio, por favor. Parabéns, Maria do Carmo, pela apresentação. Obrigada, Márcio. Muito didática. Eu também não trabalho diretamente com a temática, né, de que você trabalha, mas trabalho com Doherty, e me chamou a atenção, mas eu trabalho com modelo animal.
Me chamou a atenção, num dos seus slides, você comentou que nessas crianças com baixo peso, eles tinham uma diminuição da expressão da proteína SERT, não é? SERT1? Um trabalho, eu acho que é o trabalho do Vassalo, né, colaborador. Isso. Então, e me chamou a atenção porque eu estava procurando uns estudos com SERT e o receptor que eu estudo para outra finalidade. Aí eu caí num artigo que fazia a relação da SERT com senescência em célula muscular lisa. Uhum. E fazia a relação desse receptor, que é um receptor colinérgico que eu estudo, com a ativação da SERT. Então, quando eles conseguiam ativar esse receptor, eles conseguiam induzir a atividade da SERT por modular níveis de NAD+, e a senescência celular diminuía. E aí eu vou fazer a minha pergunta. Primeiro, você viu alguma coisa em modelo experimental isso nessa célula, se você viu diminuição? E porque eu acho, embora tenha sido uma célula muscular lisa, a gente tem alguns dados em outros tipos celulares que mostram que a programação afeta, em modelo experimental, a expressão desse receptor. E como a nossa ideia, embora não tenha a ver com essa alteração que você está estudando, é que talvez a alteração da expressão desse receptor está relacionada com danos inflamatórios, que é o que a gente estuda, né? E aí eu pensei se a gente não podia ver alguma relação disso, sabe? Porque você primeiro que você estudou em modelo animal lá no início, é isso, né? Uhum. E agora você isola essas células em crianças, né? E assim, se não tinha como a gente fazer alguma análise, porque a gente trabalha com modelo experimental, a gente fica com uma vontade imensa de transferir isso para modelo humano, né? E eu achei assim, nossa, me chamou muito a atenção, eu comentei com a Adriana, porque ela está na mesma sala que eu aqui assistindo, eu comentei, falei, nossa, olha que coincidência esse trabalho que ela mostrou. Eu acho que dá para investigar algo nesse sentido, sabe? Dá pra gente fazer sim, Márcio. Eu não estudei, na verdade, esses dados da senescência, foi o que eu falei, são os dados do mestrado da Paulinha. Então, ela é uma enfermeira, né? Então, tanto que ela está fora, ela está no Médicos Sem Fronteiras, agora fazendo uma missão lá na Etiópia. E a gente avaliou somente, assim, a gente fez novamente a capacidade funcional dessas células, dessa população, e avaliamos a senescência. Porque a quantidade de células, as células progenitoras endoteliais circulantes, elas são eventos raros. Então, a gente não tem uma quantidade muito grande. Então, para conseguir fazer mais ensaios, eu precisaria de um volume de sangue maior das crianças. Então, no caso, dá para a gente fazer expressão. Então, na verdade, o que a gente teria que fazer era isolar essas células progenitoras. Mas eu tenho que confirmar com você, não posso te garantir. Eu tenho RNA extraído das células progenitoras endoteliais e guardado. Eu posso, depois a gente troca contato de e-mail, conversa, e você pode dar uma olhada para ver se, porque assim, quando eu extraí, eu queria avaliar microRNA. E quando a gente foi para partir para fazer isso aí, foi na metade do ano passado, que foi quando a gente começou aos poucos voltar ao laboratório. Então, as meninas extraíram, esse material estava guardado, elas fizeram a extração, e a ideia era fazer a avaliação de microRNAs. Só que a quantidade de RNA que a gente tinha, a gente achou pouca. O gasto que a gente ia ter por uma tentativa que talvez a gente já estava achando que não ia dar certo. Então, essas amostras, Márcio, elas estão guardadas. E aí, se você tiver interesse, a gente pode conversar depois, a gente troca e-mail, a Graziela tem meu contato, eu posso passar essas amostras, a gente faz uma colaboração, eu te mostro a planilha de quantificação, e aí você já me fala, dá para fazer ou não dá para fazer. Porque a gente pode avaliar, porque assim, com humanos, a gente acaba, por mais que a gente queira, né, sempre estudar muito vias, a gente acaba indo para buracos, né, porque você não tem muito para onde ir. Certo. Você avalia níveis, e também é aquilo que eu sempre falo, né,
são estudos transversais. Então, essa relação causa-efeito, por mais que a gente fica morrendo de vontade, porque a gente fica, morrendo de vontade de falar que realmente é por causa disso, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o estudo humano, né, porque a gente sabe que no humano tem várias outras coisas que podem influenciar, né. Então, a gente pincela o peso do nascimento, a gente tenta aparar essas coisas, fazendo ajuste por tudo que a gente pode imaginar que pode estar influenciando, mas é uma população, né? São crianças, né? Então, a gente tem várias coisas, né? A gente tem polimorfismo, né? Sim. Que pode estar, mutações que podem estar contribuindo, por exemplo, para uma diminuição de óxido nítrico. Então, eu acho assim, tem que tomar cuidado, mas vale a pena a gente estudar. O material eu tenho, esses aí, inclusive, eu tenho guardado. Tá. Só tem que confirmar. Eu vou entrar em contato contigo, A gente com a Graziella. conversa. A gente pode pensar em simular o modelo em camundongo, entendeu? O seu modelo humano, né? Obrigado, viu, Maria do Carmo? Imagina, obrigada a você. Agora a Débora. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Oi, Débora. Tudo bem? Eu queria parabenizar a Maria do Carmo, parabéns, sua Obrigada. apresentação foi brilhante. Você é uma professora nata, porque você vai completando cada hora que a gente quer fazer uma pergunta. Será que ela fez tal coisa? E você vai lá e responde. E os parabéns. Obrigada, Eu adorei sua apresentação. Da mesma forma que o Márcio, eu também trabalho com modelos experimentais, e você falou muita coisa que foi chamando a minha atenção em relação aos modelos com que eu trabalho. Nós acabamos de fazer, inclusive a Patrícia, nós doamos alguns animais até para a Patrícia, e essa história da gente fazer essas reuniões são bárbaras, porque permite que a gente faça essa integração, colaborações, está sendo magnífico, eu estou encantada com esses encontros. Então, eu tenho ratas, eu induzo diabetes nas ratas, e essas ratas mães, na vida adulta, elas ficam com diabetes totalmente descompensado. Só que ao ter os filhotes, eles nascem com restrição de crescimento e é nítido a olhos vistos, tá? Não precisa fazer análise. Eles são muito menores, eles têm 4 gramas, 3 gramas de rato, em relação a um controle que tem 5, 5,5, 6. Tá? Então, eles nascem com... Eles são classificados como pequeno para a idade gestacional, que corresponde à clínica, né? Uhum. Então, o meu questionamento é, será que se a gente colocar esses animais para fazer natação, que eu já coloquei filhos de hipertensas e foi muito bom, né? Será que se eu colocar para nadar, eles também vão ficar com essa performance? Ou será que eles, no futuro, também não vão desenvolver uma hipertensão em relação a essa alteração de óxido nítrico? Eu também nunca estudei isso. A outra pergunta minha é, essa beta-lactosidase, que eu não estudo, não sei, nunca vi, ela só é produzida pelas células precursoras endoteliais? Não. Ela é um marcador de senescência. Então, quando a célula começa a se tornar senescente, ela produz uma quantidade maior dessa enzima, da beta-galactosidase. Então, mas na nossa cultura, eu só tenho célula progenitora endotelial, porque o meio que eu utilizo, ele é o meio que vai estimular somente o crescimento das minhas células progenitoras endoteliais. Então, eu não tenho, porque elas vão ser cultivadas, essas células progenitoras endoteliais, elas são cultivadas a partir das células mononucleadas do sangue. Uhum. Então, esse ensaio da beta-galactosidase é um ensaio, assim, até que bastante comum para se avaliar a senescência em células, em qualquer tipo de célula. Eu já vi em vários tipos. Ótimo. E em relação... Desculpa, eu posso encontrar nos seus artigos, então? Pode encontrar. Não, mas eu te passo também, Débora, a metodologia é um kit. Tá bom. É um kit, Beleza. Não é um kit caro, ele é um kit razoável, o preço dele, agora eu não sei com esse dólar maluco, mas ele é um kit razoável, e ele dá para 100 amostras. Tá. Então, Nossa, então você pode, e ele dura, então você não precisa, você pode abrir e fazer uma parte, depois usar outra parte,
ou você pode tá bom. conversar com alguém, dividir o kit, é super Tá. estruturado. Eu te passo por e-mail também toda a especificação do kit. Tá ótimo. Eu agradeço. E sobre o treinamento com a natação, se vai melhorar esse perfil nos teus animais que sofreram a programação pelo diabetes, né, gestacional, assim, natação eu nunca trabalhei, quer dizer, a Mineira trabalhou com os dados experimentais, ela trabalhou no começo com natação, a gente teve muita dor de cabeça com natação, porque os bichos não gostam de nadar, né? Eles não gostam de correr, mas nadar é um problema. Então, eu não sei muito bem com o protocolo de natação, mas eu acredito que se for um exercício físico na natação, que você consiga manter uma intensidade de moderada vigorosa nos animais, né, por algum tipo de estímulo que você faça com eles, eu acredito que você vai ter, eu acho que um aumento, né, de óxido nítrico, você vai ter essa melhora nesse teu modelo, que talvez também tenha, não sei se você já viu função endotelial nos teus animais, né, mas talvez eles tenham uma disfunção já presente, né, mas talvez eles tenham, né, disfunção. Tá. Eu acho que sim. Deve Também ter, acho. sim. Mas eu agradeço. Vou Mas, entrar em contato, sim. Depois entra em Obrigada, contato, viu? Débora, que aí a gente conversa e eu te passo os detalhes do kit. Ótimo, muito obrigada. Parabéns. Imagina. Obrigada, Débora. Então, agora eu vou abrir aqui as perguntas do chat. O primeiro que está inscrito é o professor Carlos Grande, da Argentina. Ele pergunta para você se a disfunção endotelial associada ao baixo peso é diferente entre bebês prematuros e nascidos a termo, com restrição de crescimento fetal. Então, professor, eu nunca separei, nunca tive um número suficiente de crianças prematuras para a gente separar e ver se realmente a gente tinha diferença entre os prematuros e os pequenos para a idade gestacional. O que a gente faz, o que eu faço, pelo menos, a gente, quando avalia, eu posso ter duas saídas. Ou eu vou excluir as crianças com prematuridade e ficar realmente com aqueles que tiveram uma restrição de crescimento em útero, né, então os pequenos para a idade gestacional, ou eu faço o ajuste para prematuridade. Então, o que eu observo é que quando eu ajusto para prematuridade, eu não tenho diferença das minhas correlações. Então, parece que a prematuridade não é um fator que está contribuindo. Então, eu não sei, porque eu nunca separei, mas eu acredito que eles tenham uma característica muito parecida, essas crianças. Porque muitas vezes a criança prematura, ela pode ter sofrido uma restrição de crescimento no momento que ela está na gestação dela. Tudo bem que ela nasceu antes, mas ela podia estar vindo num caminho já de restrição, né, de crescimento. Então, por isso que ela pode ter essa característica, esse fenótipo muito parecida com as crianças que são pequenas para a idade gestacional. Isso é pelo menos é uma opinião minha, né? Mas eu não tenho nada assim, dos meus dados, eu não tenho nada que comprove. Perfeito. Aí a gente tinha uma pergunta da professora Cristiane, eu vou deixar para o final, porque a professora saiu. E aí a Veridiana, professora da Universidade Federal do Sergipe, pergunta como foi a organização dos grupos por desempenho motor. Como é que você dividiu? Não, então, na verdade, Veridiana, a gente só dividiu por idade. Porque, assim, as meninas que trabalhavam, então, essa aí foi a tese de doutorado, né, da Lívia, e também a tese de mestrado da Fran, então elas trabalhavam em grupo. Então, a Lívia, ela é de formação, ela é uma educadora física, né, e a Fran, ela é fisioterapeuta, então elas trabalhavam juntos no treinamento dessas crianças, e quando a gente estava fazendo desenho de estudo, Veridiana, a primeira coisa que a gente se perguntou era da habilidade motora que essas crianças teriam, né, da faixa etária, que é de 6 a 11 anos, uma criança de 6 anos, ela difere bastante de uma criança de 10 anos, não só no desenvolvimento de habilidades motoras, mas na própria cabeça da criança, né, do entendimento do que seria feito. Então, por esse motivo que a gente pensou em dividir para fazer o treinamento, né, para ser mais fácil o treinamento e para as meninas conseguirem fazer o treinamento, dividir em 2 grupos de acordo com a faixa etária. Então, a gente juntou as crianças de 6 a 8 anos, porque elas apresentam um desenvolvimento motor muito semelhante,
e depois as crianças de 9 a 11 anos, que também têm um desenvolvimento motor semelhantes e também têm um entendimento melhor, né? Então, elas tinham, era muito mais fácil, por exemplo, fazer o treinamento, né, e fazer com que as crianças acompanhassem o treinamento das crianças mais velhas, no grupo B, do que o grupo A. O grupo A sempre precisava de muita atenção, principalmente para as crianças, por exemplo, de 6 anos, elas manter a intensidade do exercício entre vigorosa e moderada e vigorosa, né? Que é de 75% a 80% do débito cardíaco, da frequência cardíaca. Então, tinha um trabalho das meninas com essas crianças menores. Mas a gente só avaliou, Veridiana, só assim, por idade. A gente não avaliou nenhum outro quesito para ver a habilidade motora delas. Certo, professora. Eu fiz essa pergunta porque tem uma teoria ecológica que ela vai na contramão do que Gallagher propõe. Nós sabemos hoje que tem crianças na faixa etária de 8, 10 anos que têm uma experiência motora, um acervo motor bem mais rebuscado, né, do que os pares da mesma idade, que até muitas das vezes se assemelham a crianças mais velhas, né, de 12, 14 anos. Então, por isso eu perguntei como que foi feito, porque separar por idade vai, né, na base desenvolvimentista. Sim. Mas a base desenvolvimentista tem sido alvo de críticas, justamente pela experiência motora anterior. Daí eu gostaria de saber como que isso foi classificado. Para nós, para facilitar questões de pesquisa, randomização, formação de grupos, por idade fica mais interessante, né? Mas na hora que a gente está trabalhando com atividade física regular, né, com o propósito, né, de obter benefícios, né, já que tem todo um investimento, talvez, né, essa separação por idade, não pelo desempenho motor, assim, não seja a ideal, pode até subestimar os resultados do próprio estudo, né, que vocês, claro, foi brilhante, né, tiveram resultado bem bom, principalmente com relação ao VO2 máximo, e aí eu também queria perguntar, né, já aproveitando o gancho, a respeito de como foi feito, porque qual o protocolo de VO2, porque quando você foi passando os slides, né, eu estava escrevendo ainda a minha primeira pergunta e não consegui acompanhar, até peço desculpas, mas como que foi feito? Como que foi feito, professora, esse VO2 máximo? Qual o protocolo? Porque sabe-se que crianças também, elas não têm paciência para testes, né, de aptidão física, né, então, até não se adota o VO2 máximo para criança, se adota o VO2 pico. Aí, e quando você utilizou o VO2 máximo, daí eu escutei, eu digo, nossa, então eu preciso saber qual que foi o protocolo, que a adaptação foi feita, né, que a professora conseguiu, até porque faz muito tempo que eu não trabalho com isso, eu digo, vou me atualizar, né, porque até onde eu estudei, né, a criança, ela não consegue atingir o consumo máximo de oxigênio, então ela atinge um pico. Certo. Né, e aí, qual que seria, professora? Então, Veridiana, essa também foi uma coisa bastante discutida no nosso grupo, quando a gente estava montando toda a logística, né, antes de começar o estudo para Benedito, e a gente optou, até por experiência da própria Lívia, de fazer a avaliação e por método indireto do VO2 máximo, né, pelo teste Leger. Então, as crianças foi feito pelo teste Leger. Só que antes delas fazerem o teste Leger, ou seja, antes da gente começar o nosso protocolo, é que isso eu não falei, antes de começar a intervenção propriamente dita, essas crianças fizeram um piloto. Assim, até porque o nosso maior receio seria elas não aderirem, por mais lúdico que fosse, as atividades, e as meninas, na verdade, elas tinham que saber se aquelas atividades que elas estavam propondo, elas conseguiam atingir, né, a intensidade de exercício que a gente queria. Porque se a intensidade baixa, a gente não ia ver efeito nenhum. Precisava ter uma intensidade de moderada vigorosa. Então, elas foram submetidas, as crianças, não todas, a gente pegou um grupo de crianças de todas as idades e fez um projeto piloto antes de começar propriamente dita o nosso projeto. Até as meninas, aí foi que foi feito tudo, foi feito como que ia fazer o esquema na quadra,
como que ia fazer esse esquema de gincana, de estações que as crianças passam, a questão das idades também foi pensada nesse momento, e o teste Leger foi o que elas acharam que ficou melhor para a gente poder, pelo menos, ter uma ideia da aptidão cardiorrespiratória dessas crianças, que era uma coisa que ia ser pedida, entendeu? A gente não tinha como fugir disso. E é validado, né? Existem vários estudos feitos, inclusive, com criança, mostrando a eficiência disso. Então, a gente acabou citando o teste Leger, mas elas foram apresentadas para tudo antes. Então, quando realmente, a gente fez um protocolo, né, um projeto piloto, e aí esperou 3 meses para fazer um tipo de um washout, e aí a gente pegou 3 meses, e aí a gente falou, agora a gente começa para valer. E aí a gente começou. Certo, tá bom. Com as vantagens de um tempo de doutorado, né? É que ele é indireto também, né, professora? Ele é bem indireto, né? Bem direto. Foi criticado quando a gente submeteu para publicação, mas quando a gente trabalha com criança, não tem muita coisa, também não tinha muito outro recurso para a gente fazer. Ou a gente fazia o Leger, ou não fazia nem o teste de aptidão, né? Cardiorrespiratório. Então, a gente optou, as meninas treinaram, viram, as crianças entenderam, e foi um teste que deu certo. Depois, em outros estudos, a gente permaneceu com o Leger, né, e as crianças, elas têm uma boa adaptação a esse teste. Tá, que bom, então conseguiram convencer os revisores. Isso é importante. Tá bom, professora, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. A próxima pergunta era da Adriana. Adriana, você está aí ainda? Quer fazer sua pergunta? Estou aqui. Na verdade, eu também perdi um pedacinho. Fui atender um telefone e me perdi. Eu achei que você tinha feito um acompanhamento dessas crianças. Depois você falou, né, Maria do Carmo, que foi estudo transversal, né? Então, porque eu tinha visto, na verdade, um comentário da revista FAPESP sobre o seu trabalho. Isso, esse trabalho mesmo. Sobre esse trabalho, inclusive, né? Isso. E aí, nesse comentário, até fui buscar de novo, porque eu falei, não, eu li sobre isso, né? Fala sobre reprogramação. Você comenta, na verdade, sobre a reprogramação, reversão, né, dos malefícios, na verdade, né, causados... Os efeitos deletérios, né, que a gente tem. Isso, pelo baixo peso. E aí eu fiquei me perguntando se você tinha acompanhado essas crianças ao longo de um período, né, se você precisava manter esse exercício físico constante para que você visse a reversão desses efeitos. Só por 10 semanas. Oi? Só pelas 10 semanas. Então, vocês fizeram por 10 semanas e avaliaram, certo? Sim. Então, quando essas crianças chegam na adolescência, né, acho que até outra pessoa perguntou no chat a mesma coisa que eu estava pensando, né, como que fica, né, a resposta dessas crianças, como que fica a densidade, né, dessas células progenitoras endoteliais, né, se você vê alteração. Eu nunca trabalhei com adolescente, com crianças púberes ou pós-púberes. Eu acredito, na verdade, eu nunca trabalhei porque é bem mais dificultoso trabalhar com crianças púberes e pós-púberes. Eu tiro o chapéu para a Késia, que quer fazer isso, porque é mais difícil, eu já tinha falado para ela. Não é fácil, porque é muito mais fácil você trabalhar com criança do que você trabalhar com adolescente. Então, eu sei porque no CJ, que a gente trabalhou, ele tinha adolescentes, até 15 anos, e o nosso trabalho lá era um projeto de extensão também. Então, a gente tinha trabalho com as crianças, mas não entrava na nossa pesquisa, mas as meninas trabalhavam, faziam um treinamento com eles, e era bem mais difícil, né? A adesão deles é bem mais complicado. O problema também que eu vejo, Adriana, nos adolescentes, que eu acho que pode até ter uma piora, é que eles começam a ser expostos a alguns fatores de risco, né? Então, eles começam, por exemplo, a beber, a fumar, e isso vai começando, eu acredito que vai ser uma somatória, né? E aí você tem outras variáveis podendo interferir no seu resultado, né? Porque eu acho que o baixo peso é um fator de risco adicional. Exato. A pessoa pode estar carregando alguma coisa, mas se ela nasceu com baixo peso, ela vai ter um probleminha a mais aí nessas equações, entendeu? Então, o adolescente é complicado.
complicado, eu acho bem mais complicado. Porque você tem outros insultos, na verdade, Sim. né, aparecendo, né, podendo alterar, na verdade, essa reprogramação que o exercício físico promoveu, né. Mas eu tinha ficado curiosa porque eu tinha perdido isso, mas de toda forma eu gostei demais da apresentação. Aliás, seus slides lindíssimos, lindíssimos. Muito, muito didática, foi muito bom. Parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho. Aí a próxima pergunta era da Cauane, que é minha aluna de doutorado, mas você acabou de responder, né? Ela queria saber também se você avaliou na puberdade. Não. Aí a Gisele Faccioli, lembra da Essa tese que quer brincar com essas crianças na adolescência. Eu falei que eu deixava para ela isso. A Gisele Faccioli fala que os seus dados são lindos, seu trabalho é lindo, gostaria de saber... Obrigada. Qual a principal dificuldade que você tem em trabalhar com crianças? São várias, né, dificuldades, mas é muito gostoso trabalhar com humanos. Depois que eu comecei a trabalhar com humanos, eu tenho um apego muito grande, né, pelas minhas crianças. Então, eu acho assim, a primeira coisa é que todo mundo, quem trabalhou e quem já trabalhou em campo, né, que a gente fala que vai para campo, eu trabalhei muito dentro de comunidade mesmo, eu trabalhei dentro de comunidade carente, todo o meu pós-doc foi dentro de comunidade, eu ia na casa das crianças, dentro das favelas, né, dentro das comunidades próximas aqui da Escola Paulista, né, então, eu acho que tudo está relacionado à pessoa, ela desenvolveu uma relação muito grande com aquela criança, com aquela família, porque é uma coisa muito além, eu acho, que só a pesquisa. Naquele momento que a gente começa a trabalhar em campo, que a gente começa a se envolver, é uma coisa muito diferente. Então, assim, a gente tem um comprometimento com aquelas famílias, a gente tem uma empatia pelas famílias, por aquelas crianças. Eu trabalho basicamente, né, todas as minhas crianças, elas são de comunidade carentes, então elas são de CJ, são de escolas públicas, então são crianças que vêm de uma situação social precária, né, de uma situação socioeconômica vulnerável, e a dificuldade maior é você ter, assim, o pessoal de campo, você ter alunos que realmente têm essa capacidade de ter essa empatia, de conseguir trabalhar com as crianças, de conseguir estabelecer uma conexão com as crianças, com as famílias, com a escola, com os coordenadores, e não é todo mundo que tem esse feeling. Então, eu até brinco, a Lívia, que foi minha aluna de doutorado, minha aluna de pós-doc, ela tem essa característica dela, é nata dela. Então, isso faz com que o trabalho se torne mais fácil. Mas a maior dificuldade realmente é a adesão, né? Que as crianças hoje, não só os pais assinam o termo de consentimento, mas crianças acima de 8 anos, elas devem assinar o termo de assentimento. Então, muitas vezes, a mãe consente da criança fazer o exame de sangue, que para elas é uma contrapartida muito boa, né, porque uma vez que a gente detecta, por exemplo, qualquer tipo de alteração, essas crianças são encaminhadas para tratamento, seja no CREM, seja no Hospital São Paulo, então todas as crianças são acompanhadas, né, faz parte da nossa contrapartida quando a gente entra em campo, mas a criança chega na hora e fala, não vou tirar, tia, não quero fazer, e aí não tem como, você conversa, a Lívia era muito... No caso de adolescente, é muito pior. O adolescente fala que não quer, ele não quer. Então, essa é a maior dificuldade mesmo, é ter pessoas boas para trabalhar em campo. Nem todo mundo consegue trabalhar no campo, seja por algum motivo, seja porque não tem muita empatia, seja também pelo fato de que não aguenta o peso emocional que é você trabalhar com população tão vulnerável socioeconomicamente. Realmente é meio complicado, você tem um lado que você tem que desenvolver até um lado mais de deixar de ser pesquisador, aquele pesquisador que a gente é de bancada, pensando em um monte de coisa que a gente quer fazer, e virar um lado, assim, muito mais de saúde pública, de tentar ajudar essa população, de tentar entender por que essa população passa, né? Então, eu acho que isso acabou também levando para um outro lado da minha carreira, né? Então, isso me conduziu, além disso que eu faço, para os meus estudos com saúde pública, né? Onde eu estou bem bastante envolvidas com esse outro lado também, né? É isso. Muito bom.
Tem vários elogios aqui para você no chat. Obrigada, gente. Não sei se temos mais perguntas. Tá bom, no chat acabou, então se não temos, a gente vai terminar por aqui. Mas antes da gente terminar, Maria, eu queria tirar uma foto. Pode tirar. Deixa eu te agradecer antes de eu tirar a foto. Eu também quero agradecer. Isso, tá. Adorei. Eu estava comentando que eu vejo isso também em neurônios. Quando a gente estimula em animaizinhos, né? O NP e o LP, né? O pequeno, o normal, o pequeno, ele responde muito mais. Muito mais, não é? Então, porque é outra coisa legal que é duplo cego. A gente não sabe. Então, as meninas não fazem ideia, as que estão em campo, elas não têm ideia de quem são as crianças, então, quando elas fazem as análises, nada. Quando a gente teve o banco, que a gente abriu, eu falei, Jesus, mas quem que são essas crianças? Porque, assim, o aumento era muito grande, era 3, 4 vezes mais. Eu chamava muito atenção. Legal. Então, foi um dado muito interessante ver de como que essas crianças, elas precisam, né? Como elas respondem melhor para esse tipo de intervenção, né? Então, como essa intervenção é boa para elas. Então, mas sabe o que eu me pergunto, Maria? Será que mais tarde isso vai ter uma consequência ruim? Porque não seria uma sobrecarga para elas, e se a senescência, né, é maior, quer dizer, se dura menos aquela... Será que o comprimento de telômero já é menor, e daí, se você estava nessa idade, mais tarde isso vai repercutir no tempo de vida da pessoa, sabe? Eu fico pensando nisso. É tão complicado, Patrícia, porque se a gente pensar em humanos, né, o que os pediatras falam, nasce pequeno, fica pequeno, não é? É muito difícil. Isso, hoje, você falar para uma mãe que teve uma criança restrita. Você fala, olha, não, deixa ficar pequeno, porque todo mundo quer o quê? Gente, o bebezinho gordo. Né? Você faz para uma avó, a pediatra apanha. Você sabe disso. Esse aqui ela vai falar apanha, você não pode falar, porque realmente o ideal seria nascer pequeno, fica pequeno. Não tem essa sobrecarga. Então, isso que você falou faz sentido. Será que esse estímulo não estimula tanto que chega a um ponto que é que nem um elástico, né? Você puxa, chega uma hora que ele arrebenta. Você traciona ele tanto que ele arrebenta. Então, pode ser que, se a gente pensar dessa forma, pode ser que esse efeito benéfico que a gente pode estar vendo na infância com exercício físico, mais para frente a gente perde isso, né? Até porque esse elástico ele arrebentou. Então, talvez é uma coisa, por isso que é interessante os estudos de coorte. Esse é meu sonho. Ou então, Maria, pode estimular mais células-tronco endoteliais, né, por exemplo, e elas permanecem e dão essa capacidade depois de regeneração maior também, pode ser, né? Pode ser, mas é assim... Que seria lindo. É tudo. Mas eu concordo com você, Patrícia, eu acho que é bem complexo, esse é um mundo muito complexo, porque a gente não sabe até onde que a gente pode fazer uma intervenção, por exemplo, com essas crianças, né? Até onde a gente pode ir, até onde que a gente está realmente fazendo bem, né? Então, criança é mais complicado do que um ratinho, né, Maria? Por isso é importante os estudos com os animais, vendo todas essas vias envolvidas, né? E até tentar fazer um acompanhamento, porque, assim, a coorte com criança é complicado. O custo disso é muito pesado, para a gente ter uma coorte de acompanhamento mesmo. Uma coorte boa, né, que a gente fala assim, uma coorte de 100 crianças, 200 crianças, que a gente acompanha essas crianças por 10 anos. É meu sonho. Com certeza. Maria, olha, continua com a gente, tá participando, porque esse conhecimento que você tem é tão único, sabe? E para fazer perguntas para a gente também. Eu tentei que agregar, porque assim, é tanta coisa, essa pandemia deixou a gente com tão sobrecarregada, que a gente acaba não se dedicando àquilo que a gente gosta. Estou falando português, claro. Porque assim, eu tenho a minha pesquisa, as minhas alunas têm as pesquisas delas, e a gente acaba perdendo muito tempo, né? Toda a parte burocrática das universidades, agora que a gente está online, é muito pesado. Então, administrativo para a gente ficou pesado, né? A gente ficou sobrecarregadas.
Então, eu até brinquei com a Gra, que agora eu vou ficar rígida. Legal. Eu vou fechar a agenda, porque o negócio é fechar a agenda, gente. Se eu fechar minha agenda, aí ninguém consegue. Não tem aluna que vai querer fazer reunião, não vai ter nada, gente. Mas pode deixar assim, Patrícia, foi um prazer. Muito obrigada, Maria. Muito obrigada mesmo, Maria.